Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Tá começando agora mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que deixa você por dentro de tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E a gente chegou na quarta-feira, dia 29, meio da semana, e com aquele cheirinho e quase gostinho de quinta-feira, até porque essa semana é mais curtinha, com feriadão aí do Dia do Trabalhador, né? Então já vamos aí se programando. E como sempre, para conduzir essa conversa, tem eu, Suzana Rezende, e divido aqui os mix, os microfones, as opiniões, ideias com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Hello, Su. Olá, pessoal. Uma ótima quarta-feira. Já de olho na sexta-feira do feriadão. E no meio desse trânsito mais travado que votação de político engravatado, a gente abre o caminho por aqui, indo direto ao ponto em tudo que realmente mexe com a tua vida. Hoje a gente inicia falando sobre a sabatina no Senado que sela a indicação de Lula e Jorge Messias preparando o terreno para assumir a vaga no STF. É isso aí, ainda dentro do mundo político, a gente ainda vai falar de uma pesquisa que aponta Tarcísio e Haddad com 12 pontos de diferença, sendo a vantagem para o Tarcísio aqui em São Paulo. E ainda tem a PF investigando as malas de líderes políticos que pularam a fiscalização de raio-x em Brasília. Então, por aqui tu já sabe como funciona. Informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. É isso aí, a gente abre o programa de hoje falando sobre a sabatina e tudo o que está acontecendo lá no Supremo Tribunal Federal. Então, JP, ouvintes, a indicação de Lula foi selada hoje no Senado e Jorge Messias já começa a preparar o terreno para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal, o STF. E após o rito de passagem na Comissão da Constituição e Justiça, o CCJ, marcado por acenos calculados à ala conservadora, o braço direito do Planalto sai definitivamente dos bastidores para assumir o seu lugar e se tornar a próxima peça definitiva na Suprema Corte. Pois é, Su. O Messias da AGU agora se prepara para a toga do STF. Na sabatina, ele deu um amém para a bancada evangélica ao se declarar totalmente contra o aborto, provando que no Brasil o caminho mais rápido para o topo do judiciário passa por uma pregação bem ensaiada para quem tem o poder do voto. E o tom adotado por Messias foi visto como um pragmatismo necessário. Ele evitou polêmicas diretas como a oposição e focou em uma postura técnica, garantindo a aprovação da CCJ sem maiores sobressaltos, pavimentando o caminho para a votação no plenário do Senado. E a mudança de tom de Jorge Messias na CCJ reflete uma estratégia de aproximação com setores do Senado que apresentavam alguma resistência à sua indicação. Ao adotar um discurso pautado pela moderação e pelo diálogo com pautas da ala conservadora, o ex-ministro da AGU buscou consolidar o apoio necessário para viabilizar sua nomeação à Suprema Corte de forma definitiva. Isso, no fim, é o teatro do absurdo com o figurino de gala. O Messias entrou na sala com o braço direito do governo e saiu quase como um diácono da bancada conservadora para garantir os votos. É o aliado fiel de ontem descobrindo um lado moderado na gaveta só para garantir que o figurino combine com o estofado na cadeira do Supremo. E como diria o Veríssimo, por aqui a gente não muda de opinião. A gente apenas muda a frequência do rádio para o som não incomodar quem tem a chave do portão. É isso aí, JP. Agora também é ano de eleição, então até mesmo o judiciário já está se movimentando, né? Quando a gente fala de política, não é só um lado que mexe, mas é tudo, seja desde o municipal até mesmo o federal. E a gente acompanha o que essas movimentações vão trazer, seja de benefícios ou malefícios.
E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pelo Festival do Morango lá em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo recebe a partir de hoje o Festival do Morango com entrada gratuita lá no ginásio poliesportivo. E o evento reúne o melhor da gastronomia temática, apresentações musicais e diversas opções de lazer para toda a família. Além das sobremesas clássicas, o público ainda encontra pratos típicos, área kids e um espaço totalmente pet-friendly. A festa se consolida como a principal alternativa cultural da região para esse feriado, unindo segurança e infraestrutura. Uma excelente pedida para quem busca diversão e boa comida sem precisar enfrentar o trânsito das estradas. E o programa Transplantar atingiu um marco histórico de 100 voos para o transporte de órgãos em todo o estado. Com aeronaves dedicadas, o serviço já garantiu a agilidade necessária para 99 transplantes bem-sucedidos, sendo a maioria de corações. É a logística aérea salvando vidas de pacientes do ABC e de todo o estado que dependem da corrida contra o relógio para o transplante. E para fechar o nosso giro, já está no finalzinho do mês, então a gente vai falar sobre o Abril Azul em Diadema. Em Diadema, as unidades básicas de saúde, as UBSs, encerram as atividades do Abril Azul voltado à conscientização sobre o autismo. Ao longo dessa semana, UBSs como a do Jardim ABC realizam rodas de conversa e oficinas para orientar famílias e qualificar o atendimento profissional, reforçando a importância do diagnóstico precoce e da inclusão no ambiente de trabalho e nas escolas da região. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com o sabor do Festival do Morango em São Bernardo, a saúde levantando voo e a inclusão assumindo protagonismo. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí, e como você já sabe, no meio da semana a gente sempre te atualiza sobre tudo que está rolando no mundo da tecnologia. E vem até aí um novo modelo do ChatGPT. Mas quem vai trazer mais detalhes é o nosso repórter Thiago Antunes. É com você, Thiagão. Opa, gente, vamos falar de tecnologia? E começar pela OpenAI. Eles acabaram de lançar o modelo GPT 5.5. O sistema está mais ágil e consome menos energia do computador. O grande plano deles agora é virar um super app, onde você resolve toda a sua vida e o seu trabalho em um lugar só, sem precisar de vários aplicativos diferentes. Enquanto isso, a Siri vai ficar bem mais esperta neste mês de abril. A Apple vai integrar a inteligência artificial do Google Gemini nos iPhones. Adeus voz de robô, a Siri vai entender gírias, lembrar das suas conversas e resumir o que estiver aberto na sua tela. Mais um aviso para vocês. Os recursos mais pesados vão precisar dos iPhones mais novos, como os que foram lançados recentemente. E para fechar, o clima esquentou na geopolítica. A China lançou o DeepSeek V4. É uma inteligência artificial muito barata, aberta para o público e que bate de frente com as gigantes americanas. O avanço assustou tanto que a Casa Branca acusou os chineses de espionagem tecnológica e roubo de dados. E aí eu pergunto pro JP e pra Sona, será que teremos uma guerra fria tecnológica a partir de agora? Eu volto com vocês daí. Pois é, né, Thiago? O futuro exige iPhone de luxo para Siri não ter amnésia, enquanto a China entrega IA a preço de pão na chapa, enquanto Washington grita que é espionagem, mas o verdadeiro terror mora no código de barra, que é o precinho no bolso furado mesmo. É a Guerra Fria 2.0. Saem os mísseis e entram os algoritmos. E mais uma vez, como o Veríssimo diria, a tecnologia facilita a vida, mas antes passa a perna no teu cheque especial e assim a gente troca, como sempre, o carimbo do cartório pelo termo de uso que ninguém lê. Valeu, Thiagão. Boa semana. É isso aí. Seguindo aqui, voltando para o noticiário, vamos falar sobre as eleições de governador aqui em São Paulo. No cenário político, os números da Genial Quaest agitaram os ânimos no Bandeirantes e no Planalto. Mesmo com a oscilação negativa na aprovação do governo do Tarcísio, o levantamento mostra que na disputa pelo estado, ele venceria Fernando Haddad hoje com 12 pontos de folga. Pois é, Su. Os números demonstram que a vitrine de Tarcísio trincou justamente na segurança e a rejeição deu um salto. Porém,
No ringue dessa disputa contra o ministro da Fazenda, o governador ainda leva a melhor. Parece que o eleitor tá bravo com o síndico, mas ainda não cogita trocar a chave do prédio não. E o levantamento indica que, embora o governador enfrente uma resistência por conta das recentes polêmicas sobre privatização, Haddad ainda patina para reduzir a própria rejeição. E ainda o ministro carrega o peso de ser o rosto do ajuste fiscal em Brasília. E é o cenário onde o eleitor paulistano reclama do serviço, mas ainda hesita em trocar o gerente. Enquanto o Tarcísio tenta estancar a sangria na aprovação, Haddad segue sem consensuar sobre o eleitorado no interior, que continua sendo o grande bastião de resistência contra o projeto do governo federal do estado. É a política do copo meio vazio sul, que ainda transborda. O Tarcísio descobriu que governar São Paulo é meio que um teste diário para o fígado, mas o susto que dispensa efeito especial é o tamanho da rejeição do adversário. O eleitor paulista é um otimista por exclusão. Ele reclama do buraco na rua, mas tem pavor de quem promete pavimentar o futuro com o saldo do vizinho. No fim, a gente percebe que o progresso sempre morde o teu saldo antes do café, mas por aqui prefere-se perder o extrato pro conhecido do que entregar a chave de casa para quem ainda está tentando explicar o boleto do ano passado. Pois é, JP. E é como a gente disse aqui, né? A rejeição do Tarcísio está aumentando, porém as pesquisas ainda mostram que ele ganha, né? Então é o reclama, mas deixa ali o que a gente já conhece. E também tem o outro lado, que é o que a gente vem falando também nesse ano eleitoral, de que as pesquisas nem sempre retratam a realidade, né? Pode ser uma foto do momento e pode ser que quando chegar ali nas urnas o eleitor mude totalmente. A gente nunca sabe o que se passa na cabeça de cada um dos brasileiros, mas a gente segue aqui acompanhando, até porque o governo de São Paulo, assim como o Brasil inteiro, está mais do que polarizado e parece que só tem duas opções. E agora vamos falar sobre as malas lá em Brasília. Olha só, a Polícia Federal, a PF, investiga um possível privilégio na segurança do aeroporto de Brasília envolvendo bagagens de uma comitiva dos parlamentares Ciro Nogueira e Hugo Mota. O inquérito busca apurar por que as malas do grupo acessaram a área de embarque sem passar pela fiscalização obrigatória do raio-x em um voo recente. É isso. E a investigação já analisa as imagens das câmeras do terminal para confirmar se o desvio do fluxo de inspeção foi intencional. O foco da perícia técnica é identificar o momento exato em que as bagagens contornaram os protocolos exigidos de todos os passageiros antes de chegarem à aeronave. Além da análise visual, a administração aeroportuária e a PF trabalham para identificar quem autorizou o acesso direto à zona estéreo. Funcionários e agentes de segurança que estavam no plantão serão ouvidos nos próximos dias para esclarecer se houve falha operacional ou interferência externa. Em nota, as assessorias de Ciro Nogueira e Hugo Mota negaram qualquer pedido de tratamento diferenciado e afirmaram que seguiram as instruções das equipes locais. O caso agora segue para avaliação da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, para verificar o descumprimento das normas de segurança aérea. Isso é a logística do privilégio, né? Enquanto o simples mortal tira o cinto, o relógio e quase a dignidade para passar pela segurança, tem gente que trata o aeroporto como sala de estar de casa. É o país onde o detector de metal só parece apitar para quem não tem imunidade no bolso. A PF quer saber quem autorizou esse passe livre que transforma a norma numa mera sugestão e o raio-x em peça de decoração para cidadão comum assistir de camarote. É um triunfo da etiqueta sobre a ética em Brasília. Mas vamos ver se a segurança nacional abre mão do rigor enquanto a bagagem tem o peso do prestígio, provando que o único detetor de metal que realmente funciona por aqui é o da conveniência. É isso aí. Como a gente vira e mexe e fala por aqui, às vezes parece que no Brasil você ter cargo político te isenta de muitas coisas e você vira quase que um soberano, né? Não tem que passar por raio-x, tem foro privilegiado, entre muitas outras coisas que não deveriam te diferenciar de um cidadão comum. Até porque vai muito além do que privilégios, a gente está falando também de segurança.
E aparentemente esse daí foi um que tentou escapar do raio-x e agora o Brasil inteiro está sabendo. E a gente espera que medidas sejam tomadas, mas que principalmente não só trabalhadores sejam prejudicados caso assim ocorra, mas também que os responsáveis, porque sabiam que estava burlando ali o protocolo, também sejam responsabilizados e que a corda não estoure sempre para o lado mais fraco, como costuma ocorrer. E agora vamos para o nosso quadro Quem Disse Isso? Que é aquele momento que a gente para, respira e traz uma frase daquelas que é para botar a cabeça para pensar, enquanto você tenta procurar aí no seu HD e no seu arquivo da memória quem é o autor ou a autora. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. Então, bora de frase, Su. O Brasil é o país onde nada se faz, mas tudo se arranja. Repetindo, o Brasil é o país onde nada se faz, mas tudo se arranja. E aí, tem como adivinhar, Su, quem é o dono da pérola de hoje? Ah, JP, falou bem, é uma pérola mesmo. Quem disse isso foi Otto Lara Rezende. Ele foi jornalista e um dos maiores escritores da nossa literatura, além de ser membro da Academia Brasileira de Letras. Um homem que conhecia os labirintos do poder como ninguém e que traduziu em poucas palavras essa nossa cultura do jeitinho brasileiro que insiste em não morrer. É verdade, Su, e ele foi muito profético quando sacou que a nossa maior instituição não é o Congresso, mas o puxadinho institucional. Enquanto o simples mortal tira o cinto e as moedas do bolso no aeroporto em Brasília, o privilégio viaja por uma fenda no tempo-espaço onde a física não se aplica a ele. É assim o Brasil, onde nada funciona, mas tudo se dá um jeito. Sobretudo desde que você seja o dono e o patrão desse jeito. E seja no jeitinho brasileiro ou então nas gambiarras do dia a dia que a gente segue a vida. E é dessa forma também que a gente finaliza mais um ABCcast. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta e acompanhar outros, como o Cine ABC Metrópole às sextas-feiras e o ABCcast Conexões, que é o nosso MesaCast que sai aos sábados, nós estamos disponíveis em todas as plataformas: YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta escolher a sua preferida, nos procurar e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido para ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado. Então já aproveita e segue a gente lá pelo Instagram, que é o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado, né? A nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. E lembrando que se você gosta de se manter informado, independente do assunto, do esporte à política, passando por cultura, independente do horário, o nosso site ele não para. Acesse abcdabc.com.br, que lá tem notícias fresquinhas só pra você. E antes de fechar, a gente deixa aquele nosso abraço pra ti que tá pela correria no final do dia ou dando aquela pausa merecida. Muito obrigado por estar com a gente, é muito bom ter você desse lado do fone. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e café, dentro daquele mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.